Boa tarde a todas e todos. Eu sou Wilton Dias, pós-doutorando do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, né? Tenho o prazer de conduzir hoje a moderação dessa atividade que integra o curso de extensão Brasil no Mundo, Desafios e Oportunidades na Política Contemporânea, que é promovido pelo Centro de Estudos Globais da UNB. Essa atividade também se articula à disciplina de graduação do curso de Relações Internacionais, denominada Temas de Relações Internacionais do Brasil Contemporâneo. Essa disciplina é ministrada pela professora Daniele Ramos, juntamente com o professor Antônio Carlos Lessa. O Centro de Estudos Globais é um laboratório acadêmico da Universidade de Brasília, voltado à produção e difusão de conhecimento qualificado nas áreas diversas das relações internacionais contemporâneas. O centro atua com projetos de pesquisa, atividades de extensão, formação e cooperação institucional, mobilizando estudantes de graduação e pós-graduação e estabelecendo parcerias com instituições nacionais e internacionais em torno de 3 eixos principais: governança e antropoceno, poderes globais e desenvolvimento global. O curso de extensão do qual essa atividade de hoje faz parte propõe uma reflexão crítica sobre os desafios e oportunidades que se colocam para o Brasil na atual conjuntura internacional. A programação do curso é orientada por textos selecionados da Revista Brasileira de Política Internacional, a RBPI, e as palestras são conduzidas pelos autores desses textos. O objetivo do curso de extensão é promover um diálogo analítico e multidisciplinar com base em agendas contemporâneas sobre a política internacional. A palestra de hoje é intitulada Regionalismo de Base e os ODS, como as organizações da sociedade civil influenciam a implementação da Agenda 2030 na América Latina. Nessa apresentação, nossos convidados discutirão o papel fundamental das organizações da sociedade civil na construção de uma regionalidade de baixo para cima na América Latina e no Caribe. Nossos palestrantes convidados de hoje são o Tiago Geri Galvão e o Rodrigo Ramiro. Tiago Geri é professor e pesquisador do programa de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da UNB, cofundador do programa estratégico UNB 2030 e coordenador executivo da Comissão Nacional para os ODS, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Rodrigo Ramiro é economista, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, servidor público federal da carreira de analista de planejamento e orçamento, com mais de 20 anos de experiência. Além disso, o Rodrigo também é pesquisador associado do Earth System Governance Project e do Programa Estratégico UNB 2030. A exposição que nossos convidados prepararam busca responder a seguinte questão: de quais formas e até que ponto as organizações da sociedade civil influenciam a implementação da Agenda 2030 na América Latina. Passo agora, então, a palavra para os nossos convidados, que terão cerca de 40 minutos para fazer a apresentação. Logo após, teremos uma sessão de perguntas que nossa audiência poderá enviar no chat da apresentação. E passo, então, a palavra para vocês, Tiago e Ramiro. Muito obrigado. Obrigado, Wilton. Uma alegria muito grande estar com vocês. Acho que essa é uma iniciativa bastante pioneira, né? Para as pessoas entenderem, a gente teve esse processo de curricularização da extensão, né? Eu acho que esse projeto ele vem responder muito a isso, essa conexão entre a graduação e a extensão universitária. É também muito fruto das nossas pesquisas, né? Dos últimos, talvez, 4 ou 5 anos, né? E aí aqui eu me refiro claramente ao meu colega Rodrigo Ramiro como essa pessoa que vem trabalhando, né, comigo e eu trabalhando com ele nesses últimos anos em torno dessa agenda global de desenvolvimento. Então, para a gente, uma alegria muito grande. Ramiro. Bom, queria só agradecer o convite, né, o Wilton, o professor Lessa, e é isso, né, eu acabo de defender minha
tese, foi interessante ouvir pela primeira vez, doutor em Relações Internacionais. E voltando para a academia, eu sou servidor público federal e essa grande oportunidade de voltar um pouco para a academia, para a gente poder tratar desses artigos, né, que a gente escreveu, as pesquisas que a gente conduziu, que muitas vezes, né, a gente dialoga só entre poucos pares, e é uma grande oportunidade de, né, trabalhar e tratar com um público maior. Bom, como o Wilton colocou, né, o nosso trabalho é intitulado Regionalidade de Base e os ODS, como as organizações da sociedade civil influenciam a implementação da Agenda 2030 na América Latina e Caribe, na realidade, né, nos termos que a gente trabalha muito com o Fórum Latino-Americano da CEPAL. E, bom, podemos passar para a apresentação, o próximo slide, por favor. Dentro da pesquisa, né, Ramiro, que a gente deslanchou nos últimos anos, né, eu acho que um primeiro aspecto importante é a gente precisa entender o contexto no qual esse objeto de estudo ele está imerso, né? Então, no próximo slide, a gente vai poder ver, se o Pedro puder passar para a gente, ou seja, é um contexto no qual há uma transformação, né, dentro dessa perspectiva de regionalidade, né, latino-americana e caribenha, né? Eu acho que é importante frisar isso, né? Há uma conexão entre América Latina e Caribe, né? Então esse fórum ele reforça muito esse sentimento, né? E inclusive as lutas, né, internas dos atores, né, latino-americanos e caribenhos de uma autoidentificação com esse conceito, né? Que, né, seguidamente vem sendo acessado, né, pelos estudos, né, de política internacional, né, dos pesquisadores da nossa comunidade, assim como dos praticantes, né, que têm pensado e repensado muito essa nossa conexão com essa identidade latino-americana e caribenha, né? Então, acho que tem uma dimensão contextual, né, que acho que dá um pouco da forma, né, ou seja, onde a gente vai buscar, né, esse conjunto de informações para a nossa pesquisa, né? Um segundo aspecto é tentar entender essa agenda de desenvolvimento global, que é a Agenda 2030, né? Essa Agenda 2030, ela surge em um determinado contexto, que é justamente, né, a sucessão, né, de um conjunto de agendas globais que vinham se estabelecendo, né? A gente pode retornar, né, a 1972, né? A gente pode, né, falando de Estocolmo, por exemplo, né, uma primeira grande conferência internacional. A gente pode voltar a 1992 com a Rio 92, o estabelecimento de uma Agenda 21. A gente vai retornar claramente a Rio +20, né? Para a gente conseguir entender que, na verdade, existe uma história, uma memória, né, institucionalizada na política internacional em torno da discussão sobre o desenvolvimento sustentável, né? E o que a gente fez foi atualizar um pouco essa discussão em torno dessa nova agenda dita, né, como essa agenda sucessora, né, do que foi a agenda do milênio, né, com 8 grandes objetivos globais, né? Ramiro. Bom, só um ponto antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, né? Esse artigo ele foi escrito por 3 autores, na verdade, eu, Tiago, e também o Myron Bastos Lima, lá da Universidade de Estocolmo, né, do Centro de Meio Ambiente de Estocolmo. Então, só para fazer esse reconhecimento também ao Myron, né? Então, bom, um dos desafios, né, do contexto da Agenda 2030, né, agora no início dos anos 2020, é exatamente essa tendência, né, de que, mantidas as tendências atuais, os países latino-americanos, não só os países latino-americanos, mas a maior parte dos países, eles não devem alcançar em sua plenitude as metas dos ODS até 2030. Então, esses são os dados mais recentes, né, produzidos pela CEPAL, e que mostram isso, que, mantidas as tendências atuais, apenas 25% dessas metas seriam atendidas até 2030, que 48% das metas possuem algum avanço, mas um progresso limitado, ou seja, não alcançariam os objetivos ao final do período, e o pior, praticamente 1/3 delas estariam regredindo em relação ao período recente. Então, é nesse contexto que a gente busca, né, entender
e analisar como essas organizações da sociedade civil, atuando muito como empreendedores de normas, empreendedores institucionais, né, atuando na formação de uma regionalidade de base na América Latina e no Caribe, por meio da difusão e incorporação dos ODS. Então, o tema, né, o problema ali da pesquisa vai nessa linha, e aqui que a gente vai explorar nessa apresentação. Eu acho que vem muito de uma curiosidade, que é algo que faz parte do processo científico, né, do processo como pesquisadores, pesquisadoras, né? Então a gente tinha, na verdade, essa curiosidade, né? Uma agenda que é uma agenda que promete muito, que tem um nível aspiracional muito alto, que tem tido dificuldades de entregar, né, resultados, né? E aí, nesse caso, obviamente, pensando, né, os desafios, né, os obstáculos que os países e as suas sociedades têm tido, né, de cumprir, por exemplo, algumas das metas estabelecidas. Mas aí tinha duas coisas, né? Primeiro, por que se continuava ainda, de certa maneira, insistindo com essa agenda? E quais eram as alternativas em relação a tudo aquilo que a gente tinha de dificuldade, né? E a gente foi entendendo que, pensando em relações internacionais, para além das relações entre estados, né, tinha essa chave explicativa, que era justamente o papel das organizações da sociedade civil, né? Ou seja, é a sociedade civil organizada que vai puxar essa agenda quando governos não querem, quando governos não estão dispostos a colocar recursos, a colocar tempo, né, a reverter um pouco das suas estratégias, né? É a sociedade civil que vai, de alguma maneira, né, ser um local de resistência e etc., né? Então, a gente vai encontrando muito, né, esse lugar, né, de um ator de atores e atrizes da sociedade civil dentro dessa agenda, né, mostrando um pouco que as relações internacionais elas têm, né, esse escopo um pouco mais ampliado para além de estados, né, nacionais, né. Podemos passar, né? Acho que a gente pode passar rapidamente aqui, né, pelo marco teórico da pesquisa, né, que envolve diversos conceitos de fontes diversas, formando uma lente analítica original. Então, a gente começa com a questão da governança por meio de objetivos globais, ou seja, a estratégia de governança definida para a Agenda 2030, que sai daquele movimento de regimes, né, onde você faz acordos legalmente vinculantes, grandes acordos formados geridos por grandes estruturas, seja nas Nações Unidas, seja nos próprios países, por algo mais fluido, né, que é voltada para o objetivo, menos pelos meios, que é essa governança por meio de objetivos globais, que trata basicamente, que possui basicamente, né, 4 grandes características que a definem, que é o fato desses objetivos globais serem não legalmente vinculantes, ou seja, você não tem força legal em relação a esses objetivos, você organiza, né, a governança desses objetivos, tanto no nível global quanto no nível nacional ou local, ele é feito a partir de arranjos institucionais flexíveis, ou seja, não a partir de grandes estruturas, né, formalmente, ou top-down, né, decidida de fora para dentro. A necessidade de participação, de inclusão de diversos atores nesse processo. Então, para esse formato, essa estratégia funcionar, ela tem que ter uma participação tanto no processo de negociação, quanto na implementação e no monitoramento e avaliação, e, por fim, uma elevada discricionariedade, né, de países e localidades na forma como vai interpretar e implementar esses objetivos. Um outro esforço que a gente fez foi retornar aquele conjunto de conhecimento sobre regionalismo, né, regionalidade, integração regional, e perceber que grande parte da literatura estava muito preocupada em entender os mecanismos e os instrumentos estatais, né, entre estados, etc., mas o que a gente estava percebendo na nossa pesquisa é que tinha um outro tipo de regionalismo surgindo com base da indução por parte da sociedade civil organizada, né? Ou seja, a própria construção de uma identidade em torno de temas comuns, preocupações comuns, latino-americanas e caribenhas, né? E daí vem essa noção, conceito de uma regionalidade de base, né? De baixo para cima, né? Então a gente foi à literatura, foi a base teórica, mas
não subverte, né, mas mostra que, olha, ela funciona até determinado momento, a partir daqui a gente está propondo uma coisa nova, uma coisa diferente, né? Sim, e outro conceito importante, né, dentre esses conceitos que a gente mobilizou nessa pesquisa, é exatamente o de difusão e incorporação das agendas internacionais, que é esse processo de mão dupla, em que a influência de uma norma, de um conjunto de ideias internacionais, globais, elas vêm, né, elas aterrissam, são territorializadas em países e localidades e são reinterpretadas, são traduzidas para a realidade local, voltando para o global. Então, esse é um ponto importante dessa ideia, né, de como os atores não estatais, principalmente da sociedade civil, se envolvem na Agenda 2030, além da ideia de cultura e ordem internacional dos ODS, que eu vou passar para o autor falar sobre elas. Não, eu acho que, e aí acho que o último eixo teórico, né, que instruiu muito a nossa pesquisa foi essa ideia de que, dentre as dimensões que a gente não estava conseguindo entender ainda, né, que a gente não tinha conseguido elaborar e que eram muito importantes para se pensar, né, em uma agenda que é transformadora, que ao mesmo tempo, ela é aspiracional, mas ela também te leva por caminhos práticos, né, de transformação prática, era justamente entender como que os ODS modificaram a cultura vigente, né, por exemplo, organizacional e negociadora dos fóruns, né, práticos, por exemplo, foi esse que a gente olhou, que foi o fórum da CEPAL, né? Então, de fato, a gente passa a perceber a existência de uma cultura dos ODS, né, como sendo, né, um efeito dirigindo, né, uma força dirigente das ações dos diferentes atores e que tem na atuação das organizações da sociedade civil, né, uma relação muito próxima, muito íntima, né? Ou seja, é a atuação das organizações da sociedade civil que acabam induzindo essa mudança de cultura, né, organizacional, prática, né, comportamental, né? Isso tudo, de alguma forma, acaba marcando, teoricamente, né, o nosso estudo, né? Podemos avançar. Bom, né, em relação à metodologia, né, métodos e dados, a gente trabalha com uma abordagem interpretativa, qualitativa, basicamente utilizando análise qualitativa de conteúdo, muito em cima de análise documental, ou seja, principalmente os relatórios anuais do Fórum da CEPAL sobre os ODS, os relatórios nacionais voluntários, ou seja, os relatórios produzidos pelos países em relação aos ODS, e muito também, no caso dessa pesquisa, talvez o principal insumo, os relatórios da sociedade civil, como no caso brasileiro, os relatórios LUS, que são produzidos pela sociedade civil desde 2017, né, numa série ininterrupta. A grande fonte de dados, né, sobre os ODS no Brasil são esses relatórios da sociedade civil. E talvez mais importante, né, o que qualifica um pouco nossa análise, que foram essas 12 entrevistas semi-estruturadas, em profundidade, com atores chaves da sociedade civil, principalmente, mas também de governo, principalmente identificados a partir da participação no Foro Latino-Americano da CEPAL. Ótimo, acho que a gente pode passar e aí começar a compreender alguns dos elementos, né? Acho que dentro, né, da estruturação lógica do texto, a gente teve uma preocupação justamente de, ao discutir o papel das organizações da sociedade civil, compreender que existe uma dinâmica que é uma dinâmica de participação social em agendas internacionais, né, que tem uma história antiga, que está muito conectada ao que a gente vivenciou, né, no conjunto pós-guerra, no momento pós-Guerra Fria e o estabelecimento desse circuito, né, de megas conferências dos anos 90, né, então, conferência de direitos humanos, população e desenvolvimento, situação das mulheres, habitação, né, até você chegar à agenda do milênio, né, do financiamento ao desenvolvimento, né, ou seja, você tem aí um conjunto, né, bastante robusto, que vai justamente ser, de alguma maneira, né, engrandecido, né, e fortalecido pela participação social, né?
E com isso a gente vai identificando que já existia nessas conferências dos anos 90 muito, né, a possibilidade de que as organizações da sociedade civil, né, se tornassem, de alguma forma, protagonistas em algumas dessas agendas, né, Ramiro? Sim, acho que nesse ponto vale destacar, né, a Cúpula da Terra, que acontece paralelamente à Rio 92, ou seja, nessa conferência em 92, a gente teve claramente, acho que é um ponto de inflexão nessas relações entre sociedade civil e organismos internacionais, onde você tinha a cúpula acontecendo da forma oficial em um espaço, e uma cúpula, né, chamada Cúpula da Terra, com representantes da sociedade civil muito plural, com mais de 10 mil participantes, ocorrendo de forma paralela. Então, esse movimento de tensão entre o oficial e o alternativo, o paralelo, ele vai crescendo, né? E a pressão da sociedade civil por participação vai crescendo. É óbvio que é um movimento que é internalizado, principalmente nas Nações Unidas, de uma forma incremental, paulatina, mas e que culmina, né, na criação desses chamados major groups, ou os grupos principais, onde se tenta organizar essa participação a partir de temáticas e de grupos específicos, como mulheres, povos indígenas e originários, até autoridades locais, governos subnacionais. Então, foi uma forma, essa pressão, ela culmina, né, na criação desses grupos, e esse é um processo interessante, que esses grupos vão cada vez mais participando, né, do lado oficial dessas conferências, então eles vão tendo cada vez mais espaço para participação nessas conferências, mas os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles são um ponto meio fora da curva nesse processo. Quem acompanha, né, a literatura, as análises em relação a essas grandes agendas internacionais de desenvolvimento, observa que os ODMs eles foram feitos muito de cima para baixo, né? Basicamente um processo de tratamento da ajuda oficial ao desenvolvimento, principalmente da OCDE, ou seja, construído pelos países do norte para serem aplicados nos países do sul global. Então, esse é um processo que, embora ele tenha essa origem muito de cima para baixo, no seu desenvolvimento, né, no decorrer da sua implementação, acabou chamando muita atenção, né, da sociedade civil, que tomou para si essa agenda, mesmo tendo sido construída sem a sua participação, como uma agenda possível de ser utilizada, né, para que fossem refletidas nos fóruns internacionais as grandes demandas históricas da sociedade civil. Então, começa num processo top-down que vai se transformando num processo bottom-up, que vai ser muito importante na negociação dos ODS. Que é o foco aí do próximo slide, e que, na verdade, justamente passa a marcar muito, né, a referência regional, né? E eu acho que isso é importante, assim, porque que se tornou o nosso objeto de estudo, porque é onde as nossas organizações da sociedade civil, né, acabam desenvolvendo um protagonismo realmente diferenciado, né, dentro da nossa região, né? E aí a gente vai ver que quando a agenda dos ODS emergem, né, essa participação social ela ganha um novo momentum, né? Ela ganha um novo impulsionamento a partir daquilo que já estava posto, né? Então, assim, a partir daquilo que já tinha sido, né, alvo de luta, de batalha, né, de envolvimento, de engajamento com as diferentes bandeiras, né, políticas, sociais, né? Como quando a agenda dos ODS surge a partir de 2015, essas organizações elas entram muito dentro dessa trilha, né? E já estavam, na verdade, né, Ramiro, dentro dessa trilha, porque vinham dessa experiência com os ODMs e participaram de alguma forma no processo entre 2012 e 2015, né? Acompanharam, né, atentamente, né? Se você pega os resultados da Rio+20, né, em 2012, onde você estabelece a necessidade de construção de uma nova agenda, que seriam os ODS, já fica claro a participação da sociedade civil. O texto muda um pouco de tom, né? Falando da necessidade de inclusão, da necessidade de participação social, da necessidade de você considerar o contexto e as particularidades de cada país e localidade. Então, essa experiência dos ODMs trouxe
a sociedade civil para dentro do processo, desde o momento de negociação dos ODS, e esse é um ponto que a gente vai ver mais à frente nos resultados da pesquisa, que é colocado muito uma diferença entre o processo de negociação e de implementação, ou seja, foi garantido um grande espaço na negociação e é ressentido um espaço não tão protagonista no processo de implementação. Também uma discussão sobre um uso mais instrumental ou mais transformador dessas agendas internacionais de desenvolvimento, ou seja, a sociedade civil organizada, vendo que essas agendas são caminhos interessantes para que elas possam colocar suas próprias demandas e agendas históricas, né, na discussão, mas também uma perspectiva de que essas agendas possam ter um caráter transformador, então tem um pouco essa dicotomia, né, um pouco instrumental e de mudança mais transformadora, e essa é a ideia de um clube também de organizações da sociedade civil, ou seja, nesse caminho desde os anos 90 até 2012, 2015, uma série de instituições, de organizações de sociedade civil que começam a se especializar nesses fóruns internacionais, começam a entender a linguagem e ter os instrumentos para participação nesses fóruns, que acabam também sendo um pouco restritos, mas a gente vai tratar disso mais à frente. Acho que a gente pode começar a tratar dos resultados a partir desse contexto mais geral, né? Acho que o ponto seguinte, né, era tentar entender assim, né, afinal de contas, né, por que essas organizações da sociedade civil estão presentes, se fazem presentes nessa Agenda 2030, né? Quais são, efetivamente, as motivações, né, para esse engajamento? E aí a gente vai, a partir das nossas interpretações, né, das análises das fontes primárias, secundárias e das entrevistas, né, conseguir delinear, né? E eu acho que o disclaimer importante, né, Ramiro, é que são várias as motivações, né? Você vai conversar com diferentes pessoas, com diferentes perspectivas, mas na hora de organizar, obviamente, né, o conhecimento em torno, né, daquilo que a gente produziu, a gente vai encontrar as coisas que são mais marcantes e mais relevantes, né? E aí acho que os ODS surgem muito nessa agenda de combate a desafios históricos, né, estabelecidos por uma agenda global de desenvolvimento que surge no pós-Segunda Guerra Mundial e que não dá conta de tudo, que ainda traz, né, da história um conjunto de desigualdades, iniquidades, né, desafios persistentes, né, e que foram traduzidos em torno dos 17 objetivos, e é isso que é interessante, né, ou seja, a fome continuava sendo um problema, a pobreza continuava sendo um problema e continua sendo um problema, né? O saneamento continuava sendo um problema em diferentes países do mundo, né? Ou seja, desafios históricos vinculados ao nível de desenvolvimento dos países que tem uma relação muito prática com políticas públicas, né? E os ODS começam a expressar isso, né? Ou seja, a possibilidade de você tentar mitigar, né, de superar ou vencer esses desafios históricos. Então, isso coloca essas organizações dentro desse debate, dessa discussão e dentro dessa agenda. Eu acho que esses 3 pontos um pouco, né, resumem essa questão, né? Por que essas organizações da sociedade civil vão se engajar numa agenda que elas são negociadas principalmente ou decididas a tomar as principais tomadas de decisão por atores estatais, com baixa probabilidade de alcance, e mesmo assim gera um engajamento, né, forte em relação à sociedade civil. Então tem a ver com isso, com o que o Tiago coloca, né? Disputar os conceitos, né? O que é desenvolvimento? Não é igual a crescimento econômico, não é só necessidades básicas, e toda uma discussão sobre como as demandas históricas dessa sociedade civil organizada, que são bem mais progressistas do que a própria agenda, podem dialogar com essa agenda a partir, né, da territorialização. Acho que esse é um ponto comum, principalmente desses atores não estatais, das organizações da sociedade civil, que é esse interesse. Não, tudo bem, se nós temos uma agenda global, ela dá algumas diretrizes, mas o nosso foco aqui é como isso vai se traduzir localmente a partir, né, dos instrumentos internacionais. Então, esse acho que é um ponto comum, né, dessa discussão.
E complementar a isso, assim, a gente já vai explicando, por exemplo, né, para os leitores, leitoras e aqui para a nossa audiência, a ideia de um empreendedor de norma global, né? Ou seja, uma pessoa ou uma instituição que é capaz de contestar narrativas oficiais, que é capaz de traduzir desafios históricos globais para os seus desafios presentes na sua localidade, por exemplo, né? E trabalha em torno disso, né? Então, isso vai muito, né, começa a delinear um eixo que é central dentro da nossa análise, do nosso estudo, né? Sim, aí a participação, né, observada em relação à Agenda 2030 tem várias nuances, muitas vezes contraditórias, né? Então, assim, a Agenda 2030 vista como um instrumento pragmático e articulador, ou seja, a maior parte dos desafios, né, contemporâneos de políticas públicas estão refletidos naqueles 17 objetivos, 169 metas. Eles oferecem uma linguagem comum e muita visibilidade pela mobilização em torno dessa agenda, mas, ao mesmo tempo, muitas das organizações, elas olham essa agenda internacional a partir de suas próprias prioridades prévias, ou seja, né, o movimento negro ele não muda radicalmente o seu discurso. Na verdade, ele vai utilizar essa agenda para poder dar mais visibilidade, né, para o seu discurso histórico e, muitas vezes, tentar alterar essa agenda que está posta a partir de ideias que não foram completamente, né, absorvidas. Tem muito também que aparece muito da sociedade civil, principalmente na América Latina e Caribe, de compartilhamento de experiências e parcerias entre organizações, né, dos diversos países. E um ponto muito importante, no Brasil, isso foi muito caro, né, no período, principalmente, do governo Bolsonaro, essa questão de responsabilização internacional de governos, né, ou seja, é uma forma de você cobrar dos governos a partir de uma agenda internacional. Então, isso aqui complementa um pouco o quadro, né, das motivações da sociedade civil. E aí, só para fechar um pouco, né, esse argumento, né, que foi uma outra inferência das nossas pesquisas em geral, né, e que a gente conseguiu, vamos dizer, comprovar nessa pesquisa, é que o ODS em si é uma linguagem. Ele se estabelece como uma linguagem. Então, você precisa aprender a falar com a linguagem dos ODS, né? A falar sobre objetivos globais, a falar sobre metas, a entender indicadores, né? A usar a política visual global, né? A usar a marca, né? E isso, né? Essa ideia do ODS como linguagem, né? Vai aproximar organizações da sociedade civil que têm pautas, às vezes, muito distantes, que não necessariamente se comunicam, que às vezes até trabalham dentro de uma rede. Eu acho que, por exemplo, o caso brasileiro, você tem um grupo de trabalho da Agenda 2030 que congrega, né, quase 60 organizações da sociedade civil com pautas completamente distintas, mas que estão juntas numa mesma plataforma em torno da Agenda 2030 e dos ODS. E essa dinâmica ela acaba se repetindo no Fórum Latino-Americano e Caribenho. Né? Há uma conexão a partir de uma determinada institucionalidade que a gente vai mostrar para vocês, que é a tal da mesa diretiva, né? Que é esse instrumento aí de organização, né, da atuação da sociedade civil organizada no Fórum do Caribe. Né? Eu acho que isso que o Thiago coloca é importante, né? Ou seja, existe já uma forte presença de redes de movimentos sociais na região, a partir de lutas históricas, muito ligada à terra, né, ligada às desigualdades sociais próprias dessa região, e que, no implementar da Agenda 2030 na região, ficou claro que não dava para você tratar, né, a questão regional da forma tradicional, ou seja, foram feitos 2 fóruns. Um fórum, na verdade, foi feito sem a participação direta da sociedade civil, sem o mecanismo direto da sociedade civil no Fórum Regional da CEPAL. No segundo, já teve um racha, né? Temos que criar um mecanismo, uma demanda da sociedade civil, que é esse mecanismo de participação da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, que foi organizado em 20 grupos de trabalho nessas 3 categorias principais, né? Subregionais, partes interessadas e grupos temáticos, ou seja, rapidamente essa sociedade civil
totalmente heterogênea, plural, ela se junta para poder influenciar as discussões dessa agenda de desenvolvimento que seria liderada pela CEPAL. Então, já desde 2017, esse mecanismo vem em pleno funcionamento. Você pode passar, por favor, Tiago? E aí, a gente vai justamente capturar, né, a partir, né, das entrevistas e da análise de toda a documentação, né, do Fórum Latino-Americano e Caribenho, Desenvolvimento Sustentável, a ideia da Agenda 2030 como essa nova janela de oportunidade, né, para uma atuação regional, né, para o redesenho dessa regionalidade, né, para uma espécie de flexibilização, né, dessa noção estatocêntrica de política internacional, né? E os ODS, eles se transformam muito nessa força catalisadora, né? A literatura, né, Ramiro, fala muito dos steering effects, né? Esses efeitos dirigentes da agenda, né? Esse grupo internacional que tem estudado a agenda. E a gente pôde entender, a partir da ideia de steering effects, algumas peculiaridades, né? Que os ODS começam a promover nos nossos espaços, né, de participação, como é o Fórum Latino-Americano dos ODS, né? Esses efeitos indutores, né, eles vão, de fato, né, afetar a dimensão discursiva, né, a dimensão procedimental, né, mas também ela vai ter desdobramentos que a própria literatura, né, até então, não estava conseguindo mapear, né? Isso foi outro ponto forte, né, da nossa pesquisa, né? De alguma maneira complementar aquilo que, né, os estudiosos do Norte Global estavam, né, enxergando em relação a esses efeitos indutores dos ODS, né? A análise tradicional vai muito, né, de como a agenda internacional influencia, né, os governos, as organizações, e o que a gente percebe nas nossas pesquisas é que, na verdade, é uma via de mão dupla. Existe, a partir de uma ignição, de uma chama inicial, começada por essa agenda internacional, uma série de ações que muitas vezes se afastam até da visão original, reinterpreta, redimensiona, e esse é um ponto interessante de trabalhar com a sociedade civil, porque para a sociedade civil isso é muito claro desde o início, né? Que é um pouco como transformar essa agenda em algo útil, né? Instrumental, ou mesmo transformar os seus termos. Você aprende a linguagem para propor uma nova linguagem logo em seguida, né? E eu acho que, assim, a outra coisa que foi muito assim, né, iluminadora da pesquisa é que a gente está muito acostumado a falar do regionalismo como esse processo estatal, né, ou estatocêntrico e tal, e a gente conseguiu perceber, na verdade, isso, né, que os laços transnacionais entre as organizações da sociedade civil se fortaleceram numa direção que foi a direção da Agenda 2030 e dos ODS. Elas já existiam, obviamente, em torno de agendas fragmentadas, que a Agenda 2030 e os ODS conseguiu juntar. E aí organizações que antes, né, não estavam necessariamente conectadas, se viram conectadas. E isso gera esse movimento de transnacionalidade que constrói a base desse regionalismo de baixo para cima que a gente propõe dentro do nosso texto, né? É interessante na realidade, né, na experiência latino-americana, que temas que ficaram fora da agenda global, né, que na negociação envolvendo todos os países, né, essa agenda ela foi aprovada por consenso entre 193 Estados-membros da ONU. Alguns temas ficaram de fora, por exemplo, a questão da igualdade racial fica praticamente de fora, é tratado de uma forma muito superficial e transversal, mas é mais superficial do que transversal, a questão das populações LGBTQIA+, a questão, né, da abordagem a partir dos direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos. Então, temas que não foram possíveis de ser acordados na agenda global, eles florescem muito na agenda regional, e também
acaba, né, reativando ou reavivando uma integração com outras agendas, como a de população e desenvolvimento, né, que tem esse grande marco na América Latina, que é exatamente o Consenso de Montevidéu, ou seja, tratar de temas que ficaram fora da agenda global a partir da experiência regional. E aqui a gente vai sempre pontuando, né? Por exemplo, o papel também das organizações internacionais, né? O papel da CEPAL aqui foi fundamental nesse processo, né? Ou seja, de criar o espaço institucional necessário para que esse trabalho também das organizações da sociedade civil em torno da agenda e com governos pudesse florescer, pudesse acontecer, né? Então, tudo isso tá muito conectado, né, aos espaços institucionalizados, né? Então, é uma outra coisa que a gente vai também colocar em perspectiva, né? E aí, avançando, né, acho que a gente começa a entender que tem uma certa, né, um certo choque, né, uma certa talvez uma dissonância, né, entre esses espaços que vão se abrindo, né, em torno, né, dos temas da agenda dos ODS e a efetividade na resolução dos problemas, né? Ou seja, nós temos, obviamente, um conjunto, né, de obstáculos, né, que a gente conseguiu, né, Ramiro, mapear e colocar também em perspectiva, assim, né? Ou seja, o papel das organizações da sociedade civil, ele é muito importante, ele é fundamental, ele é constitutivo, mas também é constitutivo, né, a partir das dificuldades enfrentadas por cada uma dessas organizações, né? E aí a gente vai, né, elencar um conjunto desses obstáculos logísticos, né, barreiras linguísticas, tecnológicas, financeiras, administrativas, né, principalmente afetando as organizações de menor escala, de menor poder aquisitivo, né, organizações que, de fato, navegam com maior dificuldade, né, a política internacional, né? Nessa história, né, da participação social internacional, algumas organizações elas já têm know-how, né, elas já têm inserção internacional, elas têm recursos, e outras organizações vão surgir, né, muito novas e sem essas capacidades e essas condições, né? Então a gente também conseguiu perceber isso, né? Alguns desses obstáculos, algumas dessas dificuldades, né, Ramiro? E esse fenômeno, né, a partir do aumento da importância da participação da sociedade civil, sua inclusão nos espaços, né, institucionalizados, começa também a ter uma reação institucional, né, uma reação estatal, ou seja, os governos tentando filtrar, de alguma forma, uma participação mais crítica, ou seja, tentando trazer para a mesa de diálogo as instituições, as organizações que são mais, né, afeitas às suas políticas. Então, tem essa tensão também, né, na relação entre quem define, quem, no final das contas, toma as decisões nesses processos institucionalizados com as organizações da sociedade civil. Acho que a gente pode passar... que acho que a gente já deu tempo, acho que essa aqui a gente já falou bastante desse tema, só levantando um pouco essa questão da fadiga da participação, que é algo que apareceu, né, nas nossas pesquisas, né? Sim, são muitas promessas de resultados a partir da participação, desde 92, você vai aumentando esses espaços e muitas vezes os compromissos não são cumpridos, né, as questões não avançam de acordo, então, assim, existe uma certa sensação, apesar do engajamento, apesar do entendimento da importância de uma agenda como essa, de uma certa fadiga ali, de você pegar um compromisso, uns objetivos aspiracionais que acabam não se realizando e virando promessas recorrentes, né? Então, esse é um ponto interessante. E uma coisa que a gente fez você pode passar, por favor, para além, né, desse diálogo sobre a Agenda 2030, a implementação, sua negociação, esse histórico na América Latina e Caribe, um último bloco de questões que a gente fez ali, principalmente com os entrevistados, era sobre questões futuras, né, perspectivas futuras. Então, isso é interessante observar, né, que mesmo sem
o alcance das metas, mesmo num ambiente desafiador de participação, a Agenda 2030 e a sua sucessória, né, a partir, por exemplo, a Agenda 2050, ela ainda é considerada, esse tipo de agenda, esse tipo de compromisso ainda é considerado como horizonte mobilizador. Aquele negócio, ela pode ser não ideal, pode ter várias lacunas, mas a ausência dela seria pior. Então, isso é muito isso é recorrente nas pesquisas. Esse espaço de participação e de cobrança é muito importante. A questão de democratizar os espaços, incluir mais a juventude, também aparece recorrentemente nessas respostas. A ideia de uma agenda pós-2030, que ela possa continuar não legalmente vinculante, aspiracional, mas que tenha mais força em alguns objetivos centrais, talvez com caráter vinculante. Alguns dos atores, né, levantaram um ponto muito interessante, que poderia ter uma agenda global mais ampla, mais um guia, né, um grande guia, mas que seria importante, pelo menos regionalmente, parte dessas metas se tornarem vinculantes, né? Então, assim, não seria talvez global, mas nas regiões conseguir algum consenso em torno de algumas desses objetivos para se tornarem legalmente vinculantes. E a questão da interseccionalidade, que ainda é um desafio, né, em relação a uma agenda como essa, embora a Agenda 2030 tenha como princípio ser integrada, indivisível entre os objetivos, a gente ainda vê que existem muitos silos, né, uma relação muito individualizada entre cada um desses objetivos. Então, esses foram pontos de futuro que apareceram, né? Ao mesmo tempo, né, Ramiro, assim, são características muito, assim, do que é o pensar a política internacional do Brasil, né? Então, o Brasil já está, de alguma maneira, se preparando para uma agenda pós-2030, e que essa agenda pós-2030, ela reflita justamente esse conjunto de prioridades que, por exemplo, poderiam, de alguma forma, dialogar com a noção de interseccionalidade, que é algo que a gente começa a incorporar a partir das nossas políticas públicas transversalizadas e que, obviamente, né, vem dentro de determinados projetos como estruturantes, né? Tanto no nível nacional como no nível internacional, né? Então, acho que era uma leitura de futuro, mas, ao mesmo tempo, uma leitura do presente, né? Daquilo que a gente precisa fazer agora para ter, né, lá no futuro, e eu acho que isso espelha, né, um pouco daquilo que está sendo feito em torno, né, desse fórum, né, dessa inserção nos fóruns regionais, né? E aí, eu acho que, né, na parte final já, né, Ramiro, para finalizar... Eu acho que, inclusive, Tiago, esses comentários finais a gente poderia deixar para abordar na discussão, né, já que a gente avançou um pouquinho, e para ter mais oportunidade de dialogar com Boa. o público, né? Legal, ficamos. Se puder botar só no último slide aí, para quem quiser ter nossos contatos, né? Excelente. E a gente está à disposição. Perfeito. Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Ramiro. Ótima exposição de vocês, muito interessante. Então, agora a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Eu faço uma primeira pergunta, que você mencionou, Tiago, vocês mencionaram, né, os dois na apresentação, um pouco do histórico da agenda ambiental, né, ali de Estocolmo, em 1972, depois Rio, 92, e assim a agenda vai ganhando espaço, se institucionalizando dentro de fóruns multilaterais, especialmente das Nações Unidas. Mas o que a gente percebe é que a implementação de uma agenda ambiental, social, inclusiva, ela acontece de forma muito morosa e muito reticente, às vezes, né? E, nesse momento atual, o que a gente percebe é uma crítica, né? Um contexto que a gente pode classificar de crise, tanto do regionalismo quanto das instituições multilaterais de governança. E como vocês identificam, dentro desse contexto, a participação da sociedade civil nesses fóruns? Vocês veem um contexto
como uma oportunidade para que a sociedade civil ganhe mais espaço para a ação dentro dessa conjuntura de crise, ou isso aumenta ainda mais o desafio para a sociedade civil inserir dentro do debate de construção dessa agenda? Olha, é uma pergunta complexa, né? Difícil elaborar de uma maneira muito objetiva ou assertiva, né? Mas eu acho que a nossa experiência de pesquisa tem mostrado, assim, talvez uma ambivalência, né? Acho que, por um lado, é isso que a gente identificou, que o Ramiro explicou, da fadiga, né? Vai gerando um certo cansaço, porque você vai percebendo que os instrumentos, né, internacionais, eles não dão a resposta devida, né? O alcance é sempre circunscrito a determinados aspectos, né? Normalmente, né, a própria participação da sociedade, né, e isso está na grande maioria dos estudos que versam sobre isso, ela é muito, talvez, performática, né, no sentido de, você tem representações indígenas que vão, né, para os fóruns negociadores vestindo roupas típicas, né, e ali aparecem, etc., mas não tem uma influência direta no processo negociador, né? Então, há uma reclamação nesse sentido, e aí volta essa ideia da fadiga. Uma pessoa que está na agenda há 10, 15, 20 anos, ela começa, né, de alguma forma, a esmorecer um pouco, né? Isso perde-se essa força, né? Por outro lado, né, acho que essa agenda em si, por ser uma agenda integradora de uma concepção mais complexa de desenvolvimento, ela consegue integrar diferentes atores e ela consegue, de alguma forma, aproximar, né, organizações e pessoas que estariam, por exemplo, trabalhando um pouco mais nos seus silos, né? Ainda que essa siloização seja uma questão dentro do nosso debate, né? Eu entendo que a agenda ela aproxima, né, pessoas e instituições em torno de um objetivo, isso fortalece, né? Então, acho que tem uma certa ambivalência, não sei se tem uma resposta única, né, Ramiro? Não sei como é que você avalia, né? Eu parto por um lado que essa agenda é uma agenda que trata de desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, pelo seu conceito, é um conceito polissêmico e sempre em disputa. Então, acho que a sociedade civil observa esses espaços internacionais como uma oportunidade de disputar esses conceitos, ou seja, são nesses espaços internacionais que esse conceito toma forma e o que vai ser interpretado como desenvolvimento sustentável é definido de alguma forma, pelo menos durante um período de tempo. E, pelo outro lado, eu acho que para essas instituições internacionais, a participação da sociedade civil é a grande oportunidade para a sua revitalização. Sair dessa ideia estado-centrista, ser mais aberto para uma pluralidade, é uma grande oportunidade para essas instituições não perecerem, não continuarem a perecerem como a gente observa, né, nos últimos tempos. Então, eu vejo um pouco isso, assim, a sociedade civil vê como um espaço de disputa legítimo, então quer participar e, ao mesmo tempo, quer transformar e é uma grande chance para transformar essas instituições. Perfeito. Muito obrigado pela resposta, Tiago e Ramiro. Nós temos aqui algumas perguntas da nossa audiência que eu gostaria de repassar para vocês. A primeira é a seguinte: no caso da Conferência das Partes de 2025, como podemos avaliar a participação de coletivos e movimentos da sociedade civil, em especial das comunidades indígenas, nos meses prévios ao encontro dos líderes mundiais? Vocês preferem que eu faça todas as perguntas ou vocês respondem uma a uma? Acho que pode fazer um bloco, né, Will, de repente de umas 3, 4. Perfeito. Então, essa foi a primeira. A segunda é: quais os principais desafios para a integração latino-americana, considerando os dois tipos de regionalismo que vocês identificaram? E uma terceira é:
como as diferentes capacidades de engajamento das organizações de sociedade civil, marcadas por desigualdades financeiras, linguísticas e institucionais, afetam a legitimidade e a representatividade dos debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Fórum da ALAC. E, por último, nós temos uma pergunta aqui do nosso aluno Murilo Lopes, que é a seguinte: como esse movimento transnacional de base na América Latina consegue pautar mudanças substanciais frente ao avanço de blocos políticos de extrema-direita nos estados da região? Fiquem à vontade para fazer os comentários. Legal, acho que de trás para frente, assim, né? Eu vou reagir, Ramiro, aí você me complementa. Acho que o tema do conservadorismo, né, desse radicalismo, né, de forças de direita, eu acho que ele reforça uma característica importante da agenda, né? A primeira, algumas, né, características, mas talvez um desenho, né, de Agenda 2030, que primeiro, eu acho que é uma agenda de resistência, né? E isso ficou comprovado nas nossas pesquisas, na medida em que você não tem o governo, você tem uma governança sem governo, a gente mostrou isso, né, em pesquisas anteriores, né? E é a sociedade civil organizada quem vai fazer parte desse processo de resistência, né? Então, esse é um ponto importante, assim, né? Ou seja, contra esse contexto, a gente está entendendo essa Agenda 2030 como uma agenda de resistência. Segundo, não tem como pensar numa Agenda 2030 e as suas metas alcançáveis sem democracia. Então, para a gente, Brasil, tá? Pelo menos Brasil, a democracia é um pressuposto fundamental, né? Desenvolver essa agenda dentro de um quadro democrático. Então, acho que esses dois elementos, eles são uma resposta a essa emergência de forças ultraconservadoras, etc., que são claramente contra, né, essa agenda, né? Ramiro. Pensando aqui, né, esses movimentos de extrema-direita, principalmente quando chegam ao poder, né, geram impactos muito fortes para essas organizações da sociedade civil, né, com lutas históricas em relação, né, à igualdade racial, à questão de gênero, mas, ao mesmo tempo, gera, né, um efeito ali rebote, né, um efeito de reação, que é um pouco fortalecer essas agendas, e uma das formas de resistência é exatamente você ter uma âncora, essa grande guia internacional, onde você pode cobrar esses governos de várias formas, né, a partir de uma unidade ali transnacional, que é isso. A questão de existir diferenças não quer dizer que não existam denominadores comuns mínimos em que esses grupos não consigam dialogar, e mesmo que alguns não sejam diretamente representados, que consigam se representar, né, localmente, fortalecer uma rede nacional, local, para influenciar essas discussões transnacionais. Então, eu acho que essa relação, né, que o Murilo bem coloca entre extrema-direita, né, e a agenda vai um pouco para essa linha também, um pouco a capacidade de reação da sociedade civil a esses retrocessos da extrema-direita a partir de uma agenda internacional. Então, a existência dessa agenda internacional dá, de alguma forma, né, um norte, né, para que essas organizações atuem, né? E assim, acho que, de alguma forma, hein, Thiago, relaciona com a terceira pergunta, fazendo de baixo para cima, né, essa questão das capacidades da sociedade civil, né? Porque isso é um dado, né, que a gente observa, né? Se você não tiver... Barreira linguística é uma muito forte, né, que impede muito a participação nessas discussões internacionais. A questão tecnológica é muito forte, ou seja, você acaba... uma das formas principais de participação seria, né, via remota, e quem não tem acesso a essa tecnologia acaba não participando. E tem a questão também de
uma certa leitura de que essas agendas internacionais não chegam também nas demandas mais locais. Mas, assim, eu acho que a forma como essas organizações da sociedade civil, principalmente na América Latina, têm se organizado, é isso. Tem algumas grandes redes, âncoras, como o GT da Sociedade Civil aqui no Brasil, que acaba fazendo um pouco esse papel, né? Você tem organizações que são organizadas, que têm capacidade de influenciar essas discussões internacionais, a partir de uma mobilização mais local, mais capilarizada, onde você reúne certas demandas e leva, aí quem realmente vai falar né, representando as diversas organizações, são organizações mais, né, acostumadas ou com mais acesso, com mais recursos, mas vão levar, muitas vezes, né, demandas de várias organizações. Então, acho que essa é um pouco uma forma de driblar essa questão da falta de capacidade, né? Embora não seja perfeita, é o que a gente tem observado. Por outro lado, existe um perigo também de grandes redes transnacionais, com recursos, né, muito de países do norte, muitos recursos privados, que acabam fomentando uma certa participação da sociedade civil muito alinhada com seus interesses. Então, não é só de acesso aos espaços institucionais dos organismos internacionais, tem essa disputa também entre organizações, né? Vocês falaram um pouco disso lá, quando vocês mencionaram a questão do aprendizado da linguagem, né? Você acha que há certos grupos que estão mais à frente porque adquiriram essa capacidade da linguagem por vias, seja de maior suporte institucional ou meios de adquirir essas informações? Isso cria discrepâncias reais ou isso ajuda de um modo geral? Bom, eu acho que é isso. Existe, se você considerar, há também um certo jogo de poder entre as próprias organizações, né? Então, ali existe uma espécie de hierarquização entre organizações que têm mais conhecimento prático do funcionamento do fórum, por exemplo, né, de como pautar, de como participar, de como chegar nas delegações, etc., né, que têm recursos financeiros, né, e acessam e-mails para acessar recursos financeiros, né, e se faz tudo isso em torno dessa linguagem dos ODS. Quando você aprende a linguagem, você vai entender o caminho para você justamente... são os atalhos, né? E a gente percebeu isso muito no caso do Fórum Latino-Americano e Caribe, né? Isso o ODS como linguagem, né? Mas pensando, por exemplo, a diferença linguística que existe na região, essa é uma outra característica importante, né? Que o Ramiro colocou. E aí tem uma espécie de inverso, né? São os países de fala do francês e do inglês que se sentem, às vezes, alijados de determinadas discussões que são conduzidas em espanhol e são conduzidas pelos países hispanohablantes, né? Então, assim, é muito interessante, né? Há queixas, há reclamações, né? Então, é uma dinâmica um pouco particular, específica, né? Que você só captura ou na vivência ou que a gente capturou, tanto na vivência como nas entrevistas, né? Legal. Uma pergunta aqui, só para pegar o gancho, antes de a gente voltar naquelas que eu passei para vocês anteriormente, a nossa aluna Ione Macedo faz a seguinte pergunta: como vocês analisam o efeito Bruxelas, conceito criado pela Anne Bradford, professora de Direito da Universidade de Colômbia, e a influência das políticas europeias de sustentabilidade na América Latina? Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito. Bom, faz sentido, acho que entendo, mas assim, não tem muito, não vejo muito esse espelho, por exemplo, né? Durante a pesquisa, especificamente, né, para a agenda ODS, não sei se a gente está espelhando, né, o que os europeus estão fazendo, né? Não sei se faz sentido, assim, né, com esse conceito que ela apresenta, né? Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa reconhecer, é que a União Europeia, como bloco, ela adotou uma estratégia de incidência, né, em determinados espaços. E no Brasil, uma estratégia que
que não responde a essa pergunta, né, da colega, né, ou seja, não tem relação, mas coloca para você a estratégia. A estratégia da União Europeia, claramente, é fomentar justamente determinados atores para que eles possam participar, estarem engajados, né, e implementarem a agenda, entendeu? Então, a União Europeia faz um pouco esse trabalho, né, de fundo, assim, né, e aí vai lembrar o próprio GT da Agenda 2030, está sempre, de alguma maneira, conectado a algum tipo de edital da União Europeia e, a partir desses editais, fomenta o seu trabalho, né? Então, eu vejo a União Europeia, né, numa disputa geopolítica com Estados Unidos e China, né, por perdendo muito espaço, etc., ela encontrou esse nicho, né, que é fomentar a sociedade civil, para que a sociedade civil possa levar essas pautas ditas mais liberais e tal, né? Então, acho que é um pouco do desenho, não tem a ver com esse espelhamento institucional normativo, a gente não faz isso na Agenda 2030. Eu não vejo isso, né, da minha experiência, né? Eu acho que o efeito Bruxelas aí é muito mais sobre governos, até a própria academia, e uma parte, né, que acaba adotando esses conceitos europeus de produção e consumo de sustentáveis e tudo. Eu acho que a sociedade civil, muito pelo contrário, assim, ela está, em sua grande maioria, disputando esses conceitos, mais do que qualquer outros autores. Então, acho que esse efeito é pequeno sobre sociedade civil de uma forma mais geral, pelo menos, né, as que a gente dialogou, né, que são engajadas com a Agenda 2030. Muito bom, obrigado. Só há uma última pergunta, um pouco de exploração aqui. Analisando a agenda das ODS e as políticas que nós temos aqui entre os países amazônicos, nós temos a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, como que vocês percebem a articulação dos países amazônicos em torno da Agenda 2030? Existe uma articulação mais específica desses países no contexto de implementação dessa agenda, de alcance dos seus objetivos? Vocês identificaram isso? Conseguem identificar? Olha, não foi muito o nosso foco, né? Seria um estudo à parte, né? É bastante interessante, inclusive, né? Mas, né, nessa trajetória também da própria pesquisa e das nossas outras pesquisas, né? A OTCA figura-se, né, como esse lugar, né? Então, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica desenvolveu, né? E tem um pouco de uma base, uma plataforma na qual ela consegue mostrar um pouco das políticas que os países amazônicos estão fazendo e a sua comunicação com a Agenda 2030 e os ODS, né? É algo que, nesse momento, eu não consigo dizer que está atualizado, mas que já existiu, né? Então, eu precisaria voltar para dar uma olhada, mas certamente é um grande tema de pesquisa para um ano no qual a gente tem COP30, né? No qual a gente certamente vai ter olhares aí muito mais cuidadosos para a nossa região amazônica, né? Então, mas eu diria que a OTCA é esse lugar, né? Onde você vai encontrar um pouco dessa preocupação com as políticas, como organizadora, né? Um pouco dessas políticas. A outra coisa que chama a atenção é o fato de que, e aí isso a gente instruiu, né, Ramiro, no nosso texto e na nossa pesquisa, né? Há claramente uma orientação que segue também as inclinações político-ideológicas dos países, né? Então, hoje, a Colômbia é um país, né, que está muito alinhado, né, ao que o Brasil está fazendo, logo também tem uma proximidade maior com a Agenda 2030, né? O que a gente já não pode dizer da Venezuela, por exemplo, né? Então, acho que tem isso também, né? Um olhar sobre o governo que está, nos dá sinais para saber por onde esse governo está caminhando em relação à Agenda 2030 e os ODS. Né? Em relação à região, acho que vai estar muito mais nesse nível de plataforma, de troca de experiência, né, de experiências bem-sucedidas, lições aprendidas, do que efetivamente uma governança entre países, né, uma governança regional. E isso que o Thiago falou é visível, assim, né? A mudança de governo
e a atuação na Agenda 2030 é bem clara. Assim. A Argentina tinha uma organização bastante robusta de, né, relação entre o governo nacional e as províncias, formalizadas, bem organizadas, toda uma série de questões de indicadores que deve ter, a gente não acompanhou, assim, não atualizou as pesquisas, mas deve ter sido desmontada de alguma forma. E no Brasil, esse caso super interessante, que o país foi protagonista na negociação dos ODS, com a sociedade civil participando desde o primeiro momento da ideia dessa agenda, e que no momento de implementação é o momento que ocorre o impeachment, e depois vem um governo de extrema-direita. Então, a implementação da agenda vem num contexto adverso, e a sociedade civil continua, né, tendo a agenda como uma das suas bandeiras para poder, inclusive, enfrentar esses governos. Então, é isso. Vai muito no sentido das mudanças de governo e como que a sociedade civil reage. E alguém tinha colocado sobre povos indígenas e COP, né, até essa semana, né, está tendo o ATL aqui em Brasília, e uma das grandes reivindicações dos povos indígenas é exatamente uma participação mais efetiva na COP, nas negociações prévias. Eu vejo isso com muito pouca, muito pragmatismo, pouca possibilidade de acontecer, sabe? Parece que ontem teve uma movimentação grande, né? Até com algumas agressões da polícia nas ações dos indígenas aí em Brasília. Deixa eu só, Wilton, rapidinho, antes de terminar, só para retomar, porque a gente teve em Santiago agora, só para dar esse spoiler. De fato, a sociedade civil argentina estava no evento e eles estavam lamentando a ausência do governo, né? E isso vai dando um pouco né, a direcionamento que o Ramiro colocou. A Argentina, que foi um país importante também, assim como o Brasil, meio que se retira, né, desse lugar, desse espaço tão importante. Legal, muito bom. Então, agora, para a gente retomar um pouco a discussão inicial e vocês finalizarem, com, de fato, a última questão, e pegando o gancho do que o Tiago disse, temos aqui a pergunta do Jambres Marcos, que diz o seguinte, não sei se é Jambres ou Iambres Marcos, professores, a implementação dessa agenda requer o fortalecimento do multilateralismo, mas temos visto o desmonte da estrutura multilateral. Como os estados e as organizações civis poderão se contrapor a esse processo? Outra pergunta bastante complexa, assim, né? Acho que a resposta, né, ao multilateralismo enfraquecido é justamente você tentar encontrar arranjos, né, alternativos que criem, né, níveis de institucionalidade, né? E aí eu acho que, por exemplo, o BRICS tem um desenho de institucionalidade que me agrada muito, né, que as pessoas falam muito pouco. Começa como uma ideia econômica e ela avança, né, para um complexo arranjo institucional que é muito flexível, né? Não é um bloco, né, não está instituído como bloco, mas tem grupos de trabalho, né, setorizados, né? Tem uma agenda de trabalho, né, bastante constante, né? Tem alto nível dialogando e negociando, né? Então, acho que é preciso encontrar isso, né? Saídas dentro de arranjos de institucionalidade que não necessariamente precisam ser os mesmos, né? Eu acho que a gente tem trabalhado, né, na política internacional com arranjos de institucionalidade que são muito típicos de um pós-Segunda Guerra Mundial ainda, né? Então, acho que entender que as coisas mudaram também, acho que trazer, né, talvez criativamente, né, outros tipos de arranjo no qual você possa colocar as pessoas para dialogar, para negociar, para participar, né, ou seja, diferentes grupos, né, e aí você vai, de alguma forma, superar um pouco esse contexto, né, de declínio do multilateralismo, né, mas, acima de tudo, pensar, né, classicamente, talvez numa ideia de uma sociedade civil organizada em nível mundial, né? Algumas ideias que já vêm, né, de estudos clássicos em relações internacionais, né? Da forma como está, a gente está um pouco preso nessa armadilha
né, de vendo, né, o sistema multilateral decair, declinar, né, e achar que é a única resposta que a gente tem, né, quando talvez a gente tenha outras respostas que já estão aí, que precisam talvez ganhar vida, né, mas não sei, complexa, né, uma pergunta complexa. Perfeito. Muito obrigado, então, Tiago, professor Tiago, Ramiro. Agradeço muito a generosidade de vocês estarem aqui presentes para compartilhar tanto os achados da pesquisa, quanto todas as reflexões que vocês fizeram nas respostas às provocações feitas. Informo que essa palestra será disponibilizada posteriormente no canal do Centro de Estudos Globais da UNB, no canal do YouTube. Com isso, passo novamente a palavra para vocês, para que os senhores possam fazer as suas considerações finais e se despedirem da nossa audiência. Muito obrigado. Bom, só queria agradecer, né, a oportunidade, fazer esse diálogo, né? Isso, né? Esse trabalho acadêmico muitas vezes é um trabalho muito isolado, né? Ou compartilhado com pouquíssimas pessoas, então conversar com um público ampliado é sempre uma bela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo convite aí, Wilton, professor Lessa. É isso, obrigado, Wilton, pela condução, agradecer, né, todo mundo que está em torno, né, dessa estruturação do Centro de Estudos Globais, né, mandar um grande abraço para as minhas colegas professoras do IRELS, os colegas do IREL, né, os estudantes que estão aí, toda a nossa audiência, né, e ficamos aqui à disposição para aquilo que for necessário de esclarecimentos. Um grande abraço para todo mundo. Abraço, até mais.